E aí, você que está estudando aí licitações e contratos para se tornar aquele especialista, aquele analista, aquele conhecedor de licitações e contratos, vamos continuar aí nossa aula falando sobre os princípios que regem a licitação, já com o olhar, com foco, né, na nova Lei 4.133 de 2021, tá? Que é a nossa nova lei de licitações. Deixa eu mudar a cozinha aqui. Beleza? Vamos estar usando daqui a pouquinho ou nossa canetinha mágica, tá? Ou mouse mágico, para fazer as marcações aí. Bom, enfim, nós já colocamos aí para vocês, já falei para vocês sobre o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, planejamento, tá? Vamos falar hoje da transparência e outros princípios aí como eficácia, segregação de função. E claro que, como alguns princípios eles são corolários aí dentro do direito administrativo, principalmente para Eri Lopes Meireles, tá? Defende aí alguns corolários. Maria Silva Zenara de Pietro, Celso Antônio Bandeiras de Mello são referências aí no direito administrativo brasileiro, tá? Então, você está estudando aí. Claro que a gente tem a questão do viés prático, né? E a gente vai sempre trazer aí da melhor forma possível a questão prática, tá? Para que você possa aplicar, tá? Bom, vamos falar aí da transparência. A transparência como princípio, né? Os princípios são pedras de toque do ordenamento jurídico, tá? Se a nossa sociedade o contrato social fosse cumprido, você não precisaria talvez de quase nem leis ou praticamente nenhuma lei, se você seguisse princípios. O princípio é norteador do comportamento, da conduta que eu vou querer que as pessoas, dentro do seu convívio social, dentro das suas relações sociais, elas possam, e dessas relações sociais vão surgir relações jurídicas, né? E com direitos e obrigações e tal. Se esse contrato social seguisse ao pé da letra os princípios, provavelmente a gente teria um número muito menor de leis. Não só no Brasil, em qualquer lugar, tá? Porque automaticamente, se você tem a observância de princípios, as pessoas iriam firmar acordos de maneira mais, digamos, de maneira mais equilibrada, tá? De maneira mais harmoniosa. Mas os princípios são pedras de toque, são fundamentos. A partir deles, eu começo a construir uma série de leis que vão garantir que esses princípios, leis, normas no modo geral, né? Leis, podem ser emendas constitucionais, pode ser Constituição, decretos, vários atos normativos que vão garantir que esses princípios vão ser de fato observados nos contratos entre o público e o privado, entre privado e privado, entre público e público, beleza? Então, a transparência é importante por quê? Porque ela vai garantir principalmente uma coisa chamada controle. Não tem como eu controlar a atividade pública, nenhuma atividade tem como você controlar se ela for extremamente sigilosa. Tá? Quanto mais transparência você tiver dentro do processo, de qualquer processo, melhor será o controle. E, claro, não só o controle, o melhor será um diagnóstico de alguma coisa, para que você possa ter melhorias naquele processo e assim ser muito mais eficiente. Então, a transparência não é só pelo controle, mas aqui para nós é extremamente importante observar esse princípio na relação que ele tem com controle, tá? Da administração pública. Sem transparência das contas públicas, sem transparência dos processos administrativos, a gente teria bastante dificuldade de controlar se o interesse público de fato está sendo observado acima do interesse privado. Principalmente se você está falando em contratos com a administração pública que fazem com que o fluxo orçamentário aconteça, né? Porque as despesas do Estado lá, despesas fixadas, né? Receitas previstas. Então, quando eu fixo despesas, essas despesas, elas estão vinculadas a um fim. A despesa pública é para um fim. Então, esses fins vão ser alcançados muitas vezes por contratos administrativos que vão vir a posteriori da licitação, de um processo licitatório, ou até mesmo que não haja a necessidade de licitar para contratar por uma questão de inexigibilidade numa contratação direta, ok. Mas
os princípios continuarão sendo norteadores desta contratação. Então, é interessante sempre ter isso em mente quando você for preparar, fazer o planejamento, né? Você tiver, digamos, na fase ali, na fase interna, né? Na fase interna não, é fase interna, exatamente. Na fase interna, no planejamento, né? Do processo de compra, em que você está planejando, vai fazer estudo técnico preliminar, depois o planejamento propriamente dito, tudo isso é uma fase interna, né? E depois você vai selecionar o quem vai de fato prestar aquele serviço ou ofertar o produto para a administração pública, atender a um fim público. Isso é muito, muito importante, tá? Então não podemos. Então, galera aí falando da transparência, então a transparência ela é importantíssima para que você tenha um controle. Sem transparência, você não tem como ter um controle eficiente dos processos administrativos, consequentemente, do procedimento licitatório é a mesma situação. Bom, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, segregação de funções, termo novo, né, que a gente vai ver aí dentro dos princípios que norteiam agora a licitação. Vamos deixar isso para a gente colocar fazer essa vinculação com outros princípios. Motivação. Os atos administrativos precisam ser motivados. A motivação, ela vai trazer a necessidade de você observar dois pressupostos, tá? Dois pressupostos para a motivação. Você vai ter o pressuposto fático e o pressuposto jurídico. São dois pressupostos. Vou apagar aqui, fica mais bonitinho. Então nós vamos ter dois pressupostos. Dois pressupostos. O pressuposto fático e o pressuposto jurídico. Veja bem, se eu tiver uma coisa ou outra, eu não tenho motivação. Os atos administrativos devem ser motivados. Processo licitatório, procedimento licitatório não é um ato administrativo, mas o procedimento licitatório ele é eivado de atos administrativos. Você tem vários atos. Ao longo do processo, ao longo do procedimento administrativo, você vai ter vários atos, beleza? Bom, mas para que você tenha motivação em um ato administrativo, e aí, consequentemente, no procedimento licitatório, você precisa que haja um fato, de fato há necessidade daquele objeto, daquele serviço para satisfação do interesse público. De fato, há competição, por exemplo, se você vai licitar, existe o fato da competição, existe concorrência, ou simplesmente não há possibilidade de concorrência porque há o fornecedor exclusivo. Se só tem um fornecedor daquele bem ou serviço, não há razoabilidade para você licitar. Porque a licitação tem que ser razoável. Então, se ela tem que ser razoável, automaticamente eu tenho um campo para discricionariedade do Estado. Mas, importante, essa discricionariedade ela tem que vir com a proporcionalidade. Mas vai ter um momento específico de nós falarmos de uma situação em que eu tenha a discricionariedade permitida pela legislação dentro de um processo licitatório e até mesmo da contratação. Bom, então quando eu tenho o fato, eu vou contratar uma empresa para tapar buracos das vias públicas. Existe esse fato de buracos nas vias públicas?
A depender da sua região, num período de chuva, vários buracos aparecem nos asfaltos, nas pistas, nas rodovias, de modo geral, nas calçadas. E aí eu tenho que fazer operações chamadas, por exemplo, tapa-buracos. Isso é um fato, e esse fato enseja que o Estado deve corrigir esse problema. E é de interesse público essa correção. Bom, então existe fato. Juridicamente, eu posso contratar para isso? Então, quando eu tenho o fato e o jurídico, eu tenho o pressuposto fático e o pressuposto jurídico, eu tenho motivação. O Estado, com a motivação, pode realizar o ato e, claro, realizar um procedimento licitatório, sem verificar se existirá motivação que justifica todo aquele gasto de tempo, energia e dinheiro público para fazer todo o estudo técnico preliminar, você fazer todo o planejamento licitatório. Você já observa se haverá motivação ou não. Porque também, no pressuposto, eu tenho a necessidade de comprar medicamentos para atender pessoas com determinadas questões de saúde bem particulares. Dentre muitas vezes discutido já no Brasil, o uso da cannabis. E aí vamos comprar um medicamento para atender determinada demanda. Ok, podemos comprar medicamento? É de interesse público? Sim. Existe o fato? Existe o problema? Existe o problema? Existe. Então, e esse problema é de interesse público ser satisfeito pelo próprio Estado? Sim, ok. Vamos lá, juridicamente, eu posso comprar esse medicamento? Às vezes não. E aí eu não tenho a motivação. A motivação impulsiona a administração pública a realizar o ato. O motivo justifica. Então, o pressuposto de fato, o pressuposto de direito, o pressuposto jurídico são motivos, motivo jurídico, motivo fático, que juntos geram pela união dos seus poderes, a motivação. Beleza? Vamos para cima. E aí vem a vinculação ao instrumento licitatório, a famosa vinculação ao instrumento licitatório, que é a vinculação ao edital, vinculação ao instrumento convocatório, ou vinculando-me ao edital. Então, quando eu faço o edital, aquilo que está no edital vai ser reproduzido no contrato administrativo, porque é o instrumento, vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao edital. Isso é extremamente importante, até porque quando na fase externa, né, que é a contratação do fornecedor, ele veio participar com base na licitação. Então, o edital da licitação e o contrato administrativo seguirá o princípio da vinculação ao edital. Como você fala de princípios da licitação, esses princípios em regra vão nortear também a contratação do fornecedor do serviço ou do produto. E é extremamente importante fazer um edital muito bom, né, com tudo o que você quer que aconteça no contrato, o mais detalhado, o mais discriminado possível. Por quê? Porque assim você resguarda a própria administração, resguarda um sistema S, de quê? De possíveis questionamentos, principalmente na questão da gestão do contrato, observar prazos que o fornecedor tem para entrega do bem ou do serviço, dá prazo para ele responder sobre o pedido ao fornecedor, se ele atender por demanda. Então é muito importante, dentro da fase de planejamento, na fase interna, né, antes da fase externa, que é a contratação, você deixar isso de forma muito detalhada, tá? Deixar isso de forma muito clara, para que você não tenha surpresas e dificuldades na hora de você gerir o contrato. Então, vinculação ao instrumento convocatório, então o edital tem que ser muito bem feito, aquela coisa, o edital tem que ser redondinho, para que você não tenha problemas aí. Julgamento objetivo da proposta. Quando da apresentação da proposta, você precisa que o julgamento seja objetivo. Por isso, no estudo técnico preliminar, depois você vai lá fazer o seu termo de referência, é muito importante que os critérios sejam os mais técnicos possíveis. Lembre-se que é vedada a preferência de marca,
Então, se eu quero até uma marca, vamos ser realistas. Se eu quero até uma marca, claro que eu não posso oferecer a marca, certo? Mas eu tenho que conhecer bem o objeto ou serviço para colocar no termo de referência aquilo exatamente que eu quero. Provavelmente você vai até conseguir contratar a marca que você deseja, porque no termo de referência você usou critérios técnicos que aquela marca atende. Só que eu não posso exigir um critério que eu praticamente vou excluir a competitividade. Só que, claro, se for um critério que realmente ele é essencial, não vai ter, não dá para a gente fazer mágica. Pode acontecer sim que uma marca acabe sendo contratada e até aquela que a administração pública tinha interesse. A administração pública pode ter interesse de contratar uma marca. Só que não pode, por esse interesse, acabar com a competitividade. Por isso que a gente, em regra, fala, não, ó, é vedado, é proibido a preferência por marca. Veja bem o que eu falei. Eu, administração, tô aqui administração. Tô fazendo, nossa, poderia contratar a marca tal, né? Seria tão bom. A marca Dell para computadores corporativos é, sem dúvida, melhor. Só que as especificações técnicas dos computadores que eu quero comprar, a Samsung também produz, a LG também produz, a Apple também produz. E eu não vou poder colocar um critério que só a Dell tem. Mas peraí, esse critério que só a Dell tem, as outras não tem, mas impediria de oferecer o produto com a mesma qualidade? Não, não. Tá vendo? Então, o fato da administração pública querer, eu gostaria que fosse Dell. Tá, mas quando você faz o termo de referência, você não pode colocar critérios ali que precarizem o caráter competitivo. Tira o caráter competitivo, porque senão, na questão da eficiência, eu posso ter prejuízo, né? Na economicidade, que é um princípio que está bem aqui, ó. E a economicidade é corolário do princípio da eficiência, ser econômico, né? Ser eficiente, conseguir o máximo com o mínimo de esforço. Conseguir o máximo com o mínimo de esforço. Então, quer dizer, o que eu tô querendo, aonde a gente quer chegar? Bom, olha, a administração pública pode até querer, quer comprar veículos, eu gostaria de comprar veículos da Chevrolet, da Hyundai, nossa, ok, mas é verdade preferência de marca. Vamos pegar o veículo da Hyundai lá. Eu quero comprar um sedã para transportar autoridades do Senado, transportar os senadores. Carro, sedã, com o eixo, não sei o que, 4 portas, ar-condicionado, bota lá tudo que você quer. Mas aí você quer Hyundai, mas a Chevrolet também pode, a Volkswagen também pode, outras marcas também podem oferecer os veículos com aquela especificação técnica. Agora não, vou colocar uma especificação técnica aqui que somente a Hyundai tem. Aí você vai frustrar o caráter competitivo. Aí vai vir o Tribunal de Contas. Você frustrou o caráter competitivo aqui, hein? Será que você estava querendo dar preferência a uma marca? Então, claro que quando se fala, a regra é vedado, é proibido a preferência por marca. Ok, não significa que a administração pública pode sonhar que tem uma marca ali, beleza? Mas que fique claro, tá lá você é um gerente de contratos, é um gestor de contratos, você vai falar isso, é verdade a preferência de marca. Vamos tentar aqui contratar a marca, tá? Vamos botar aqui. Mas aí você não vai colocar um critério que tire o caráter competitivo, porque isso vai ser questionado depois, tá? A chance é grande. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica aí para ambas as partes. A questão do contrato ser formal, isso vai garantir a segurança jurídica. Razoabilidade. Olha, galera, a gente vai estar falando desses princípios várias vezes, tá bom? Razoabilidade e proporcionalidade andam de mão dadas, galera. Não tem como ser razoável sem ser proporcional. E para ser proporcional, eu tenho que ser razoável, tá? Então, pronto. A administração pública é que define os critérios, certo? Ele vai usar o princípio de razoabilidade e proporcionalidade para garantir a competitividade. A razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios que justificam muito o discricionarismo do Estado. Veja bem, quando o Estado está diante de uma situação que ele pode licitar ou não, porque na inexigibilidade, por exemplo, é inexigível.
Então, na inexigibilidade, o Estado não é exigido dele contratar mediante processo licitatório. Claro que a gente poderia pensar o seguinte: bom, se é inexigível, ou seja, não exigível, você, o grande fiscal da coisa pública, não pode exigir do Estado que faça a licitação em uma situação de inexigibilidade. Mas eu não estou proibindo o Estado de fazer a licitação. Só que também não é razoável o Estado fazer. Se cai em casos de inexigibilidade, o procedimento licitatório acaba criando uma situação de demorar um pouco mais, retardar a contratação e, consequentemente, a satisfação do interesse público. Então, isso é algo que você tem que ponderar, né? Enquanto gestor de contratos, enquanto analista de contratos, você tem que ponderar isso aí, tá? Então, mas é importante que o Estado, ele, quando a lei der à administração pública a oportunidade de escolher dois caminhos, depois que ela escolher, a administração pública vai vir aqui, ó, fazer aqui. A administração pública, ela tá vindo nessa linha. Aí chega bem aqui, a administração pública pode escolher. Depois ela continua um desses dois caminhos, tá? Caminho A ou caminho B. Nesse ponto aqui, ela vai agir com razoabilidade e proporcionalidade. Nesse ponto aqui, a administração pública terá discricionariedade. A discricionariedade. Nesse ponto aí, tá? Vai ter a discricionariedade. É discricionário. Só pode ser discricionário se puder ser razoável e proporcional. Aqui, em regra, é quando a legislação, porque o discricionarismo do Estado tem que estar previsto em lei. O discricionarismo não é falta de lei, é a lei dizendo que o Estado, naquele ponto, ele pode escolher um caminho A ou um caminho B. Aí o Estado vai agir de forma discricionária, beleza? Então, quando o Estado age aqui de forma discricionária, indo para o caminho A ou caminho B, Estado, depois eu continuo a vinculação. Escolheu, do resto aqui é tudo vinculado. Deixa eu até botar um certinho aqui, ó. A discricionariedade é só esse ponto. Um ponto de escolha. Fazer ou não fazer. Licitar ou não licitar. Quando o Estado puder licitar ou não licitar, e ele escolher não licitar, ou ele escolher licitar, aí escolheu não licitar, sai caminho A. Escolheu licitar, sai caminho B. Aí aqui volta para vinculação. Vinculado, tá agarradinho. Agarradinho a norma, tá? Tá vinculado. Então, nesse ponto aí do discricionarismo do Estado, eu, Estado, posso escolher, tá? Normalmente o Estado poderá isso ou aquilo. Escolher no caminho A faz isso, escolher no caminho B faz aquilo, ok? Competitividade. O Estado tem que garantir o caráter competitivo do processo licitatório. Por quê? Se há competição, mais fácil será para o Estado garantir a eficiência, a economicidade, o melhor preço, o melhor serviço. E aí ele vai ser mais eficaz, porque vai alcançar o resultado de forma melhor, tá? Vai garantir, a competitividade garante mais igualdade. Claro que eu tenho que garantir igualdade de condições para garantir a competitividade, ok? Então, a impessoalidade, quanto mais competitivo, mais impessoal será o certame. Tá vendo? Os princípios, vão se entrelaçar, tá? Os princípios o tempo todo vão estar se entrelaçando, beleza? Celeridade. Então, a Lei 4.133, trazendo esse princípio da celeridade, o processo tem que ser celere, né? O mais rápido, para que você não frustre a satisfação do interesse público,
Porque se você demora demais a fazer o processo licitatório, você vai frustrar o interesse público. De repente, eu vou comprar embarcações para uma situação de cheias. Claro que se tem uma situação de relevância, como você tem a imprevisibilidade dentro da administração pública, em casos de urgência, né, de emergências, e a administração pública ter que contratar em caso de urgência, se você tem uma enchente, beleza, então você já vai contratar, comprar o barco. Você não vai fazer processo licitatório, porque você tem a justificativa, em caso de urgência, tá? Então, no caso de urgência, o Estado, então, acaba podendo contratar diretamente, tá? Só que, quando eu falo de celeridade, vamos imaginar que sabendo que determinado período é um período que nós temos muitas chuvas e a possibilidade de fato de ocorrer, não é nem o cisne negro, tá? Então, porque o cisne negro é algo tão inesperado, tão inesperado, tem até o livro aqui, cadê o livro do cisne negro? É tão inesperado, é o impacto do altamente improvável. Ele não é altamente improvável, não é altamente improvável que no período de chuvas em algumas regiões no Brasil você tem enchentes. Isso não é altamente improvável, pelo contrário, isso é altamente provável. Ora, se algo é altamente provável, por que eu não me antecipo no processo licitatório? E aproveitando esse princípio não é uma ideia, o princípio tem que ser observado. O princípio da celeridade, inclusive quando você olha lá, estuda a lei 8.112, né? A celeridade, o atendimento celere do interesse público é um princípio que o agente público já tem que observar. Mas eu posso me antecipar e comprar embarcações para o Corpo de Bombeiros daquela região do país que eu sei que é altamente provável que nas chuvas nós teremos enchentes. Se isso é altamente provável, eu me antecipo. Só aí a figura da celeridade é atendida até de forma mais rápida e lenta. A lentidão não vai atrapalhar a celeridade, porque você se antecipou. Mas o motivo de relevância e urgência acontece demais no Brasil por falta de planejamento. Os gestores não planejam com antecedência daquilo que é altamente provável. Se é altamente provável, eu me antecipo, né? Então, no altamente provável, eu me antecipo. Vou até colocar aqui, estou gostando desse termo. O altamente provável. Altamente provável. Altamente provável. Então, se algo é altamente provável, faz o procedimento licitatório antes para contratar, para quando esse altamente provável se concretizar, a administração pública não ter que entrar numa situação de urgência e relevância, em que ela contrata diretamente adquirindo o bem ou serviço em um contrato com valor muito maior do que poderia ter economizado, porque você está comprando na urgência e relevância, tá? Mas aí você tem que mudar a cabeça de muito gestor pelo Brasil aí. Tá bom? Desenvolvimento nacional sustentável, então algo bastante novo e relevante na economia mundial, né? Não é só uma questão de Brasil, isso é uma questão de economia mundial. Os países que querem ter recursos estrangeiros, investimentos estrangeiros, têm que pensar em desenvolvimento e desenvolvimento nacional sustentável. E desenvolver regiões significa que o desenvolvimento econômico, você vai melhorar o IDH, isso, desenvolvimento humano, né, desenvolvimento econômico de uma economia, tá? Apesar de que ele não fala de desenvolvimento econômico, fala de desenvolvimento nacional, até mais amplo, porque você vai ter o desenvolvimento econômico inserido dentro deste lugar, no desenvolvimento nacional sustentável, respeitando questões, por exemplo, de ESG, tá? Então o Estado agora traz isso como um princípio dentro dos procedimentos licitatórios aí, isso é muito legal, tá? E as disposições do Decreto-Lei 4657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que rege as normas do direito brasileiro, como é que você vai construir as leis no Brasil, beleza? Fala um pouco disso aí. Vamos para outro ponto aqui. Estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar. O alicerce da contratação pública.
Então, com a lei 14.133 de 2021, com a lei 14.133 de 2021, você tem aí o estudo técnico preliminar como algo extremamente importante dentro dessa fase interna, tá? Porque o planejamento em si é uma fase interna. E você tem o estudo técnico preliminar de extrema importância para que você possa ser feliz. Que você possa ser feliz é engraçado, né? Que você possa de fato fazer uma contratação muito boa. Bem, então vamos lá. O estudo técnico preliminar, o alicerce da contratação pública. Pode-se afirmar que, teoricamente, o processo de contratação pública é dividido em 3 fases. A fase interna, que é o planejamento, a fase externa, a seleção de fornecedores, e a fase contratual, que é a gestão do contrato. Galera, então você precisa fazer uma formalização da demanda, né? Da demanda de contratação. Então nós vamos formalizar qual é a demanda de contratação que nós temos. A partir dessa formalização da demanda de contratação, qual é a real necessidade que a administração tem, que a administração, que uma instituição do Sistema S tem, ou se você é uma organização social que tem receitas públicas e se vê obrigada a licitar, ou passa a licitar para quando você passar ali pela fiscalização do Tribunal de Contas, você esteja com uma regularidade fiscal adequada, tá? Esteja também atendendo o seu interesse sem favorecer interesses particulares, ou melhor, atender ao interesse social daquela organização sem atender interesses particulares, sem favorecimentos. Então é legal que o pessoal faça a licitação, tá? Então eu tenho que verificar qual é a demanda que nós teremos para poder fazer o estudo técnico preliminar. Então, fase interna, fase de planejamento, vai estar aí o ETP, tá? E também vem depois o planejamento propriamente dito, que a gente vai estar falando aí também ao longo do nosso curso. Fase externa, seleção de fornecedores, aí você publica a licitação, publica o edital, tá? Faz o pregão, conforme o caso. Se for uma contratação direta, no planejamento também, depois você vai externar, é onde você vai fazer a seleção de fornecedores, beleza? E a fase contratual, onde você tem a gestão, que aí você já contratou e você vai fazer a gestão do contrato. Então, veja que a gestão do contrato, ela salta, né? Ela se coloca em um lugar especial de que você tem, obviamente, observar a gestão para que o interesse público continue sendo satisfeito, tá bom? Então isso aí deve ser continuamente observado. Onde tudo começa? Onde tudo começa? Tudo começa no começo. Muito bem. Esse processo se inicia com a formalização de uma demanda de contratação decorrente da identificação de uma necessidade a ser suprida no âmbito da administração pública. Então, você tem que ter uma demanda. A partir dessa demanda de contratação, é que eu, de fato, vou pensar no estudo técnico preliminar, tá? Então, esse estudo técnico preliminar, ele vai, inclusive a própria lei 866 já rezava, já trazia esse aspecto, tá? Porque, veja bem, quando você vai fazer que a gente chama de projeto básico. Você faz um projeto básico, você vai elaborar, você vai fazer um estudo técnico para você justamente elaborar o projeto básico. Como agora a gente vai observar isso dentro da nova legislação, mas a Lei 866, ela já trazia isso. Os estudos técnicos preliminares, eles faziam parte, eram utilizados para a elaboração do projeto básico preliminar, tá? Então esse projeto básico aí, é porque eu falei preliminar, isso aí foi um ato falho, né? O projeto básico, ele usava o estudo técnico preliminar. Então, o estudo técnico preliminar, evidentemente, é de extrema importância. Então, bom, primeira coisa, você vai formalizar a demanda.
E quando formaliza essa demanda, é muito importante. Se você estiver na administração pública, é muito importante você observar se essa demanda vai satisfazer ao interesse público. Por quê? Porque você tem que voltar lá nos princípios. Lembre-se dos princípios o tempo inteiro. Se é uma organização social, se é um sistema S, eu tenho que observar se isso está ligado, essa demanda está vinculada ao fim daquilo que é ofertado por vamos chamar, aquela organização dentro do sistema S. Se é um Senac, se é um Sesc, se é um Sebrae, se é um Senai, tá? Então, dentro do sistema S, aí você tem lá Sesc, Senac, Senai, Sebrae, que eu falei? CNT, né? CNT, CS, CENIT, né? CENIT, eu acho que é CENIT. Bom, mas enfim, dentro do sistema S, cada um desses aqui tem o seu fim. Então, quando tem uma demanda para contratação, tem que verificar se essa demanda está de acordo com o fim. Depois que a gente começa a fazer isso, a gente faz tão automático que a gente não fica pensando mais nessa questão se está ou não está atendendo o fim, né? Simplesmente entende-se que está e pronto, né? Ninguém fica de fato preocupado com essa questão. Não é uma questão de preocupação, é de observar o princípio, tá? Bom, considerando que um processo é um conjunto de atividades ordenadas e sequenciais com vistas à obtenção de um determinado objetivo, e eu ainda colocaria mais, de um determinado fim. De um determinado fim, mostra-se essencial um consistente planejamento de forma a servir como um verdadeiro alicerce para a contratação. Pessoal, um conjunto de atividades ordenadas sequenciais. Eu tenho um processo. Eu gosto demais de processos. Porque quando você faz um fluxograma, ele mostra o quê? Um processo. Então, primeiro faz isso, depois faz aquilo. E aí, quando eu desenho todo o processo, eu consigo me antecipar nas ações. Eu tenho que enxergar o processo, porque ao enxergar o processo, eu me antecipo. Então, inclusive na demanda de contratação, lá por uma etapa, alguma coisa que vai ser feita no fim de um processo lá, de satisfação do interesse público, eu tenho que enxergar esse fim para aqui, no momento que eu estou contratando, contratar tudo que for necessário, de produtos, serviços, de pessoal, para atingir aquele fim. Aí eu já estou pensando lá na finalidade administrativa. Mas aqui, no processo licitatório, ele não é algo à parte. Ele vai fazer com que, de fato, aquele fim seja alcançado. Que esse objetivo seja alcançado. E então, enxergar o processo. Isso vai fazer com que você também seja um analista e um gestor diferente. Presta atenção numa coisa. Não importa se você... eu fui contratado para trabalhar no Sistema S como analista de contratos. Eu fui contratado passei num concurso e vou trabalhar agora como analista de contratos. Se você tivesse olhar do porquê vai contratar, qual é o fim, você lá como analista vai dar o plus, porque você vai dizer, olha, isso aqui é melhor ser feito dessa forma, porque lá na hora de atender o fim, é melhor que seja esse objeto. Então, quando você vai fazer um termo, quando você vai elaborar, vai fazer um estudo técnico preliminar, você vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque você está enxergando todo o processo, além do processo licitatório. Beleza? Então, vamos lá. Considerando que o processo é um conjunto de atividades ordenadas e sequenciais. Então, esse processo ordenado sequencial para atingir um fim. E que fim é esse? Para atingir esse fim eu preciso disso. Então, quando você faz uma análise de contrato, uma análise de licitações, você, analista, precisa entender o todo, aonde você faz parte dessa engrenagem, de que forma você vai fazer com que essa engrenagem se mova. Beleza? Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau.